Eu me chamo Elben Wagner e a gente vai resolver a primeira questão sobre eletrostática, nossa atividade. A primeira questão fala assim para você: uma carga elétrica pontiforme de menos 3 microcoulomb está a 2 metros de outra carga elétrica pontiforme de 8 microcoulomb no vácuo. Determine a intensidade da força existente entre elas, dado a constante eletrostática K igual a 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Primeiras observações. Ele fala para você sobre carga elétrica pontiforme. Esse pontiforme aqui, ele quer dizer o seguinte, que não interessa as dimensões do corpo ou do objeto, não interessa. Tá? E outra, pontiforme dá a ideia também de um ponto. Tá bom? Uma carga elétrica no formato de um ponto. Então, eu tenho um corpo eletrizado, dois corpos eletrizados, sendo que o primeiro possui 3 microcoulomb de carga, ou seja, o primeiro corpo é negativo. E o segundo corpo, que também é pontiforme, não interessa as dimensões desse corpo. E outra, pontiforme nos dá a ideia de ponto, um algo circular. Então, ele diz que vale 8 microcoulomb. Lembre-se que não está aparecendo aqui, mas o sinal desse cara aqui é positivo. Então, se ele perguntasse, caso ele perguntasse, o autor, qual é o tipo de interação que existe entre esses dois corpos aqui, um corpo 1 ou corpo 2, você também poderia dizer corpo A e corpo B. Gente, já que eles possuem sinais diferentes, a interação entre eles vai ser de atração, tá bom? Eles serão atraídos um pelo outro através de uma força elétrica que vai puxar um em direção ao outro. Tudo bem até aí? Feita essa pequena observação, vale lembrar, esse sinal negativo aqui do menos 3, tá? Ele não vai entrar na fórmula, tá bom? A gente vai colocar uma nossa equação, mas esse rapazinho aí, inicialmente, ele não vai entrar na nossa equação. Então, vamos lá. Vamos começar a questão. Primeiramente, quero falar para você que vamos utilizar a famosa lei de Coulomb para resolver esta equação. Tudo bem? Tudo vai se basear pela lei de Coulomb nessas questões aqui. Lembrando para você que também a lei de Coulomb é chamada de força elétrica. Temos força elétrica igual a constante eletrostática vezes a carga do primeiro corpo vezes a carga do segundo corpo, tudo isso dividido pela distância entre eles ao quadrado. Vale lembrar que o K para nós sempre vai valer 9 vezes 10 elevado a nona, sempre aqui no nosso ensino médio. Tudo bem? Outra observação, toda vez que aparecer esse símbolo aqui, é uma letra grega, chamado de micro. Tudo bem? É uma letra grega chamado de micro. O valor que essa letra grega representa é 10 elevado a menos 6. Então, toda vez que ela aparecer, a gente vai substituir o valor, a gente vai substituir a letra pelo valor que ela representa, que é 10 elevado a menos 6, nas nossas equações, nas nossas atividades. Vamos começar. Ele diz para você, aqui nessa primeira questão, tá? Que a carga do primeiro corpo vale menos 3 microcoulomb. Vamos lá fazer a substituição que eu falei para você. Toda vez que essa letra aqui aparecer, o nome dela é micro, e a gente vai fazer a substituição dela pelo valor numérico que ela representa. Então, ficaria assim, ó, menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, esse cara aqui para nós se chama micro, e vamos fazer a substituição dela pelo valor que ela representa. Gente, essas primeiras questões eu vou fazer com muita calma, tá? Que é para você conseguir entender. Mas depois a gente vai fazer um pouquinho mais acelerado, tá bom?
Na segunda carga, ele disse que vale 8. Mas 8 o quê? 8 microcoulomb. Vamos fazer a substituição do micro, que ele deu para nós. Então, vai ficar 8. No lugar da letra grega, eu vou colocar 10 elevado a menos 6 coulomb. Esse carinha aqui, para nós, é o micro. E o valor dele vale 10 elevado a menos 6. Faça sempre a substituição. A gente vai fazendo com calma. E em outras questões a gente já faz de forma direta, tá bom? O que mais ele deu aqui para nós? Ele deu a distância representada pela letra D entre elas. Essa distância vale 2 metros. E o que ele quer saber? Ele quer saber quanto vale a força elétrica. Essa é a pergunta do autor. Quanto vale a força elétrica? Tudo bem até aí? Vamos colocar uma linha aqui para fazer a divisão disso aí. Vamos colocar a equação que vamos utilizar. A gente vai utilizar a lei de Coulomb. Como é que se faz a lei de Coulomb? É força elétrica igual a K vezes Q1 vezes Q2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Fazendo a substituição dessas letras pelos números que ele deu para nós. Então ficaria, com calma, tá, gente? Força elétrica é igual. Quanto vale a letra K? Ele deu aqui para nós. Sempre, gente, sempre a letra K vai valer 9 vezes 10 elevado a nona. Sempre. Tá bom? Então, vamos lá. Fica 9 vezes 10 elevado a nona vezes 3 vezes 10 a menos 6. Lembrando que o sinal negativo aqui, ó, do número não vem para cá. Tá? Não entra na equação. Quanto vale o valor do segundo corpo? A energia elétrica do segundo corpo, a carga elétrica do segundo corpo? 8 vezes 10 elevado a menos 6. Então, vamos colocar aqui 8 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela distância entre eles. Tá? Quanto vale essa distância? A distância vale 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado. Uma pequena observação, tá bom? Uma pequena observação. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, na outra linha, ao invés de a gente colocar 2 elevado a 2, a gente vai colocar 4. Esses números que estão sendo apresentados aqui para você, vamos organizar isso? Eu tenho aqui, ó, número normal 9, número normal 3, número normal 8. Eu digo número normal porque são esses números que a gente usa no nosso cotidiano. 9 vezes 10 a nona, ou 10 vezes 10 elevado a nona. 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6, nem toda vez a gente usa isso no nosso dia a dia, mas a gente vai organizar isso, tá? Vamos organizar essa conta aqui está desorganizada. O que a gente vai fazer então na outra linha? Nós vamos colocar os números habituais 9, 13 e 8 para frente e atrás a gente vai colocar os 10, tudo bem? Lembrando que 2 elevado ao quadrado é 4 e a gente já vai colocar isso lá na outra linha. Então, ficaria assim, colocando aqui a nossa caneta, ficaria assim, ó. Força elétrica igual, organizando, 9 vezes 3 vezes 8 vezes, aqui eu tenho 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 6. Por que todo esse exagero de 10? Vamos fazer o seguinte,
Na nossa equação, a gente vai colocar apenas 1, 10 e somar os expoentes da maneira que eles estão se apresentando. Nós vamos colocar os expoentes da maneira que eles estão se apresentando. Então, a gente vai colocar aqui 1, 10 apenas. Tá? A gente vai colocar apenas 1, 10 e colocar os expoentes. O primeiro é 9, o segundo é menos 6 e o terceiro é menos 6. Tudo isso dividido por 4. 2 ao quadrado é 4. Gente, aqui, bora fazer a coisa direitinho aqui, tá? Olha, 9 não dá para dividir por 4. 3 não dá para dividir por 4. Mas, se você prestar atenção bem aqui, o 8 e o 4 dá para dividir, não dá? Vamos ver quanto é que dá essa conta aqui. Deixa eu colocar bem aqui temporariamente, tá? 8 dividido por 4 dá quanto? 2 é a resposta. Então, a resposta disso vai dar 2. Tudo bem? E a gente vai fazer a nossa multiplicação. A gente vai pegar 2 vezes 3, vai dar 6. Depois multiplica com 9. 6 vezes 9 dá 54. Então, ficaria assim, ó, tudinho organizado. Força elétrica vai ser igual 54 vezes 10. Bom, vamos organizar isso aqui? Esse 10 aqui vamos organizar. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho 9 menos 6 menos 6. Aqui, ó, 9 menos 6 menos 6. Vamos fazer primeiro esses dois aqui, ó. Esses aqui com sinais iguais aqui atrás. Gente, sinais iguais, menos com menos, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, repete o 9, porque não mexemos com ele. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. O sinal é negativo. 6 com 6, 12. Tá? Não esqueça que não está aparecendo, mas na frente do 9 é positivo. Vamos embora fazer esses dois aqui. Continuando nossa conta. Ó, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. 12 menos 9, a resposta dá 3. O sinal do maior é o menos 12, então é negativo. Então, aqui vai dar 10 elevado a menos 3. Tudo bem até aí? Resposta: toda a força é dada em Newton. Toda a força é dada em Newton. Essa aqui é a nossa resposta. Não esqueça que este N aí vem do Newton. Toda a força é dada em Newton. Então, essa é a resposta, gente, da primeira questão. Vamos lá. Então, vamos resolver agora a questão de número 6. A questão de número 6, ela fala assim para você. Duas cargas elétricas iguais, de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, se repelem no vácuo com uma força de 0,1 N. Sabendo que a constante eletrostática do vácuo é de 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado, qual a distância entre essas cargas? Primeira observação, tá? Ele diz que são duas cargas elétricas iguais, ou seja, Q1 e Q2 valem 2 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Tanto Q1 quanto Q2 têm o mesmo valor, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Outra observação aqui. Dessa vez, ele está perguntando para você qual é o valor da distância. E distância aqui para nós é representada pela letra D. Esse é o valor que ele quer que você encontre. Então, a nossa equação ela vai mudar um pouquinho. Aqui, essa aqui é a nossa fórmula original, que nós vamos utilizar para resolver a questão. A observação que eu vou fazer nessa questão aqui é o seguinte. Eu tenho força elétrica igual a constante eletrostática, quantidade de carga do primeiro corpo,
quantidade de carga do segundo corpo, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem até aí? O que nós vamos fazer nessa questão? Nós vamos mudar a posição da distância, que está aqui embaixo, e fazemos a permuta com a força que está aqui em destaque. A gente vai trocar de posição. Uma permuta é você trocar de posição. A força vai ficar embaixo, tá? E a distância vai ficar no lugar da força. A equação nova ficaria assim, ó. Distância ao quadrado vai ser igual a Q1, Q2, tudo isso dividido agora pela força. Não é força ao quadrado, é força normal, tá bom? É esta equação que a gente vai usar nesta questão que está perguntando quanto vale a distância, tá bom? Ah, e lembrando, toda vez que aparecer esse símbolo aqui, parecido com a letra U, só que não é a letra U, a primeira perna dele é um pouquinho esticada, tá bom? Não é o M também. Essa letra é uma letra grega, que para nós é chamada de micro. O valor que ela representa é 10 elevado a menos 6. Toda vez que essa letra aparecer na nossa questão, devemos fazer a substituição dela pelo valor que ela representa, que é 10 elevado a menos 6. Tá bom? Feitas essas observações, vamos começar a questão. Essa questão aí é a questão de número 6, não é? Então, eu vou colocar aqui, ó, sexta questão. O que foi que ele deu para nós? Os valores. Ele deu o valor da carga 1 e da carga 2. Ambos possuem o mesmo valor, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. O que mais ele forneceu? Ele forneceu a força elétrica, tá? De repulsão entre elas é 0,1 newton. O que mais ele deu? Ele deu a letra K, mas a letra K você já sabe o valor dela, tá bem aqui, ó. Letra K vale este valor aqui, 9 vezes 10 elevado a nona, sempre neste curso aqui de física de eletrostática do terceiro ano, tá bom? De ensino médio. E ele está perguntando o quê? Ele está perguntando quanto vale a distância. Dessa vez, ele quer saber a distância. É isso que ele quer saber. Vamos colocar aqui uma linha para dividir e vamos colocar a equação que vamos utilizar para resolver. A equação é a força elétrica que vamos usar, tá? Força elétrica é igual a Q1, Q2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Só que a gente fez uma pequena observação. Já que ele está procurando aqui a distância e não quer saber o valor da força, vamos fazer uma troca aqui, vamos fazer uma permuta. Eu disse para você que a gente vai trocar de posição a distância com a força. A distância vai ficar no lugar da força e a força vem para o lugar da distância. Assim, fica bem mais fácil nós fazermos o cálculo, tá? Então, fica assim, ó, distância ao quadrado é igual K, quantidade de carga do primeiro corpo, quantidade de carga do segundo corpo, tudo isso dividido pela força. E não é o quadrado, não esqueça. Pronto. Com a equação montada, vamos fazer a substituição das letras da fórmula pelos números que ele deu para nós. Então, ficaria assim, ó, fazendo a substituição. Distância ao quadrado igual. O K vale 9 vezes 10 elevado a nona. Tanto a carga Q1 quanto a carga Q2 valem o mesmo valor, já que ele disse que são iguais. Valem 2 vezes 10 elevado a menos 6. E a carga número 2 também vale 2 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela
pela força, né? Mas pela distância. Quanto vale a força? 0,1. Tudo bem até aí? O que nós vamos fazer? É a mesma coisa que fizemos na questão passada. Esses números do nosso cotidiano, que são os números, tá? 9, 2 e 2, eu vou trazer para frente. E o 10 eu vou colocar para trás de uma forma organizada. Mas presta atenção que eu tenho um exagero de 10. Eu tenho 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 6. Para que tudo isso? Na outra linha, eu vou colocar apenas um 10 e vou somar os expoentes. Eu vou colocar um 10 e vou colocar os expoentes da maneira que eles estão se apresentando. 9 menos 6 menos 6. Tudo bem até aí? Então vamos lá, vamos organizar isso na outra linha. Organizando, ela fica assim, ó. Distância ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 9 menos 6 menos 6. Tudo isso dividido por 0,1. Olhando aqui os números 9, 2 e 2, né? E embaixo eu tenho 0,1, não dá para cortar. Se tivesse um número que fosse igual, por exemplo, 9 em cima e 9 embaixo, a gente iria cortar. Se tivesse 2 embaixo e 2 em cima, nós iríamos cortar. Tá? Não dá para dividir também. Se tivesse, por exemplo, aqui 2 dividido por 2, né? Ou 2 em cima com 2 embaixo, podemos fazer a divisão. Mas nesse exemplo aqui não tem, tá? Então a gente vai ter que fazer a multiplicação normal. A gente vai multiplicar os números de cima, 9 vezes 2 vezes 2, tá bom? E depois a gente vai dividir por 0,1. Ó, só quero lembrar os senhores que 9 menos 6 menos 6, às vezes fica muito repetido isso. E a gente já sabe o valor, tá? Na questão anterior, esse valor deu menos 3. Quem já souber de cabeça o 9 menos 6 menos 6, já coloca diretamente menos 3. Não precisa fazer toda hora o cálculo. Mas para quem não aprendeu, vamos fazer aqui, ó. Aqui, 9 menos 6 menos 6. Eu tenho, né, 9 menos 6 menos 6. Posso começar por 9 menos 6. Vamos lá? Eu tenho 9 menos 6 dá quanto? 3 é a resposta. Não esqueça que na frente do 9 não está aparecendo, mas o sinal é positivo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Ó, sobrou aqui atrás o menos 6 que nós não utilizamos. Vamos trazer aqui para baixo. Agora, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. O maior número é negativo, então eu vou colocar logo aqui o negativo. Quanto dá 6 menos 3? Resposta, 3. Então a gente já sabe que 9 menos 6, a resposta vai ser menos 3. Então vamos lá organizar a nossa questão. Então ficaria assim, ó. Distância ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 2, tá? Dá 4. 4 vezes 9 dá 36. Então, fica 36 vezes 10 elevado, olha aqui a resposta, menos 3. Tudo isso dividido por 0,1. Gente, toda vez que aparecer número com vírgula ou em cima ou aqui em cima ou aqui embaixo, devemos fazer a multiplicação por 10. Tudo bem? Aqui, ó, eu tenho apenas um número depois da vírgula. Então eu vou fazer a multiplicação, tá? Em cima e embaixo por 10, com o objetivo de remover essa vírgula que está aí. E nós executarmos, nós fazemos a divisão. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10 toda vez que aparecer número com vírgula, como esse aqui, tá? Com o objetivo de tirar a vírgula e fazer a divisão. Nós não vamos dividir números que têm vírgula. A gente faz um artifício matemático para que a gente possa remover a vírgula e assim continuar o nosso cálculo. Tudo bem? Então essa parte aqui eu vou apagar para que a gente possa continuar a nossa conta.
Aqui eu tenho apenas um número depois da vírgula, por isso eu multipliquei por 10. Se fossem dois números depois da vírgula, eu multiplicaria em cima e embaixo por 100. Mas não é o caso. Vamos embora. Vamos fazer aqui. Vou fazer aqui a divisão aqui. Bora fazer a multiplicação bem aqui no cantinho, tá? Eu tenho 36 vezes 10. Faz de conta que não tem o zero aqui, tá bom? 1 vezes 36 dá o próprio 36. Agora vamos lembrar do zero. Tem um zero aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai baixar o zero. Resposta 360. Agora, eu tenho 0,1 vezes 10. Vou fazer de conta que não tem a vírgula, tá? Esse número seria 1. Se não tivesse essa vírgula aqui, o número seria 1. Se não tivesse esse zero bem aqui, ó, se não tivesse esse zero bem aqui, esse número seria 1 também. Então, vamos lá. 1 vezes 1, resposta dá 1. Mas tem um zero aqui, ó. Presta atenção que tem um zero bem aqui, ó. Vou baixar aqui o zero, tá? Gente, professor, tem um zero aqui também. Esse zero do número que tem vírgula a gente não conta, tá bom? Números que tem vírgula é outra história, a gente não conta. Agora a gente vai contar com ele, tá? Mas não com zero. A gente vai contar com o número. Presta atenção aqui. A resposta deu 10. Mas pensa comigo. Quantos números existem depois da vírgula? Eu tenho 0,1. Quantos números existem depois da vírgula do 0,1, né? Quantos números existem? Apenas o número 1. Depois da vírgula, existe apenas o número 1. Então, eu tenho um número depois da vírgula. Na hora que eu for colocar a vírgula de volta na resposta, eu tenho que prestar atenção nisso. Se eu colocar a vírgula bem aqui, eu tenho dois números depois da vírgula. E não é essa a minha realidade, tá? Então, por isso eu não vou colocar a vírgula aqui. Eu tenho que colocar a vírgula no posicionamento correto, para que a resposta seja correta. Então, eu tenho apenas um número depois da vírgula, bem aqui, tá? Aqui eu só tenho um número depois da vírgula, assim como 0,1 só tem um número depois da vírgula. Então, a resposta vai dar 1. Vamos organizar a nossa questão aqui. Então, ficaria assim, ó. Distância ao quadrado igual 360, não esqueça que 36 vezes 10 dá 360, a gente já fez esse cálculo. 10 elevado a menos 3, tudo isso dividido por 1. 0,1 vezes 10, já fizemos esse cálculo, dei 1 a resposta. Tudo bem até aí? Então, eu vou apagar esses rabiscos daqui para a gente possa continuar a conta. A resposta deu 1. Aí embaixo. Gente, não precisa colocar esse 1 aí embaixo, tá? Então, como é que ficaria a resposta então até agora? Distância ao quadrado vai ser igual a 360 vezes 10 elevado a menos 3. Todo número dividido por 1 dá igual a ele mesmo. Então, está aqui, ó. Bora fazer isso aqui. Presta atenção. Vou colocar bem aqui do ladinho aqui uma observação. Como é que eu faço para pegar esse número que é 360 vezes 10 a menos 3, que é um número científico, e transformar para um número normal do nosso cotidiano? Eu faço o seguinte, eu tenho 360 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai ficar igual ao número cotidiano. Primeira coisa que a gente vai fazer, transformando o número científico para o número cotidiano, a gente vai fazer o seguinte, pega o 360 e repete, 360. Aqui, ó, presta atenção, quantos números, tá? Quanto vale o meu expoente? 10 elevado a menos 3, vale 3. Eu vou começar aqui de trás do número, eu vou andar 3 casas decimais, e vou colocar a vírgula de volta. 3. Está aqui. Meu expoente vale 3. Eu vou andar 3 casas, começando de aqui de trás do zero. 1, 2, 3. Aonde eu fiz essa bolinha bem aqui, significa que aqui vai ser uma vírgula. A minha resposta vai ser, já que não tem nada aqui na frente, eu vou colocar assim, ó, 0,360. E não tenho mais o 10, tá bom? Essa vai ser a minha resposta, 0,360. Então, eu posso fazer assim, ó.
Reorganizando a minha questão, distância ao quadrado vai ser igual a 0,36. Professor, mas não é 0,360 que está bem aqui? Gente, depois da vírgula, tá? Se não tiver nenhum número aqui atrás, o zero aí não tem valor. Tá? Depois da vírgula, o zero que aparecer por último, ele não tem valor. Você coloca ele se você quiser. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dar continuidade na nossa questão. Então fica distância ao quadrado igual a 0,36. Distância vai ser igual a raiz quadrada de 0,36. Resposta: distância vai ser igual a 0,6 metros. Professor, como é que deu essa resposta aí? Gente, a gente tem que fazer a multiplicação de dois números iguais, tá? E ficaria desse jeito aqui, ó. 0,6 vezes 0,6, quanto vai dar isso aí? Esquece da vírgula, esquece da vírgula. Aqui é o 6, aqui é o 6, tá bom? Então fica 6 vezes 6, 36. Presta atenção que 36 já deu aqui, ó. Tá bem aqui, ó, 36. Agora pensa comigo. Quantos números tem depois da vírgula aqui? 1, tá? Quantos números aqui tem depois da vírgula? 1 também, tem apenas o 6 depois da vírgula. Agora, somando esses dois números aí, ó, 1 com mais 1 dá quanto? Dá 2 números depois da vírgula. Na minha resposta que aparecer aqui embaixo, eu vou andar duas... Aqui eu tenho 36. A resposta tem que aparecer 2 números depois da vírgula. Então, eu não posso colocar a vírgula aqui. Se eu colocar a vírgula bem aqui, eu apenas tenho um número depois da vírgula. E isso não é verdadeiro. Isso é falso. A resposta tem que ser 2 números depois da vírgula. Então, vamos colocar a vírgula de maneira correta. Ela vai aparecer bem aqui, ó, tá? Aí eu tenho, depois da vírgula, 2 números, que é o 36. Mas, na frente, não aparece nada. E toda vez que não aparecer nada, você coloca um zero. Porque não existe o número, vírgula 36. Esse número não existe. Então, a gente coloca o zero, porque esse número agora já existe, é 0,36. Então, por isso que a resposta de 0,36, raiz quadrada dele, vai ser 0,6. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Agora vamos resolver a questão de número 7. Tá? Vamos ler aqui o enunciado da questão 7. Então, a questão número 7 ela fala assim para você. 2 cargas elétricas pontiformes, uma de 2 microcoulomb e outra de 3 microcoulomb, estão no vácuo, separadas por uma distância d. Se a força elétrica entre elas é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 N, qual é o valor da distância que as separa? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é que ele deu os dois valores. Ele deu para nós tanto, tá, a carga 1, que vale 2 microcoulomb, quanto a carga 2, tá bom? Ele deu os dois para nós. Aqui, ó, ele deu o primeiro valor aqui para nós, tranquilo. Ó, esse micro aqui, que está aparecendo bem aqui, temos que transformar ele para 10 a menos 6. Ele deu outro valor da outra carga, o Q2. Presta atenção que esse micro que aparece aqui, esse símbolo, temos que fazer a substituição dele por 10 elevado a menos 6. E desse outro aqui, 10 elevado a menos 6. Então, vai ficar aqui nesse primeiro, 2 vezes 10 elevado a menos 6. E nesse segundo aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Presta atenção. Ele deu também aqui para nós a força. Está aqui a força. 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 N. Só que a pergunta do autor é quanto vale a distância. Presta atenção que a gente vai usar essa fórmula bem aqui, ó. Distância ao quadrado é igual a K, Q1, Q2, tudo isso dividido pela força. É esta equação aqui, um pouquinho modificada, que nós vamos usar para resolver essa questão. Tudo bem? Eu vou colocar logo direto, tá bom? Eu vou colocar o valor da carga número 1 como sendo Q1
2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E também vou colocar logo direto a carga número 2, que vale 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Tá bom? De forma logo direto na nossa equação, que vai ser essa aqui. Então, vamos lá, vamos resolver. Aqui é a questão de número 7, né? Então, sétima questão. Colocando de forma direta, que eu falei para você, eu vou colocar aqui, ó, nossa equação. Distância ao quadrado vai ser igual a K, quantidade de energia do corpo 1, quantidade de energia do corpo 2, tudo isso dividido pela fé. Gente, tem que ter fé nessa vida, tá bom? Então, vamos lá fazer a substituição. D ao quadrado vai ser igual. O K, já falei para você que o K ele tem um valor específico. Está aqui, ó, sempre vai ser esse valor. 9 vezes 10 elevado a nona, não vai esquecer. Então, fica 9 vezes 10 elevado a nona vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela fé, que é a nossa força elétrica. Quanto vale a força elétrica? Ele deu aqui para nós, aqui, ó, vale 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, fica 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos colocar aqui uma linha e continuar a nossa conta. Vamos organizar isso aqui? Isso aqui está muito bagunçado. Então, o que a gente vai fazer? O 9, o 2 e o 3 a gente vai colocar para frente. Tá bom? A gente vai colocar eles para frente para ficar melhor organizado. E o 10 a gente vai colocar lá para trás. Lembre-se que eu tenho aqui um exagero de 10. Eu tenho 10 elevado a nona, tenho 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 6. Em questões anteriores, 9 menos 6, que são os expoentes, nós já sabemos quanto vai dar o resultado. Mas a gente vai colocar bem aqui organizado, caso você ainda não tenha percebido isso. Então, ficaria assim, ó, organizando. Ficaria a distância ao quadrado, tá? Deixa eu organizar aqui melhor esse quadrado aqui, que ficou muito feio. Senão você não vai enxergar que isso aqui é um quadrado. Tá? Então, D elevado ao quadrado igual. Trazendo os números para frente. 9, 2 e 3. E eu coloco apenas um 10. Tá? Eu tenho 3 10. Eu vou colocar aqui nessa linha apenas um 10 e somar os expoentes. Ou colocar os expoentes da maneira que eles estão se apresentando. O primeiro é 9, o segundo expoente é menos 6 e o terceiro expoente é menos 6 também. Então, ficaria assim, ó, 9 menos 6 menos 6. Tudo isso dividido por 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Ó. Não dá para nós cortarmos. Eu tenho 9, 2 e 3 em cima. E tenho o número 1,5 embaixo. Não tem número igual, então eu não posso cortar. Não dá para dividir também porque não tem um número divisível aqui diretamente. Então a gente vai fazer a multiplicação mesmo. Tá? A gente vai fazer a multiplicação de 3 vezes 2, depois vezes 9. E repetir 1,5 vezes 10 a menos 3. Ficaria assim. Ó. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 9 dá 54. Então, fica a distância ao quadrado igual 54 vezes 10 elevado a 9 menos 6 menos 6. Esse cálculo aí, gente, nós já fizemos. Tá? Quanto dá isso aqui? 9 menos 6 menos 6. Tá? 9 menos 6 menos 6. Bora pegar esses dois iguais aqui. Menos com menos dá mais. Tá? Então, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Conservando o sinal, vai ser menos. E a soma de 6 mais 6 dá 12. Baixa o 9 porque não utilizamos o 9. Quanto vai dar isso aqui?
Não esqueça que na frente do 9 é o mais. Ele não aparece, mas o sinal é positivo. Vamos embora. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é o 12, que é negativo. Então, 12 menos 9, resposta, menos 3. Tudo bem até aí? Gente, eu não vou mais fazer isso aí. Vamos fazer, tem que saber de cabeça já isso, tá? Menos 3. Tudo isso dividido por 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Presta atenção aqui para mim, que eu tenho, aqui em cima, eu tenho 10 elevado a menos 3, e aqui embaixo eu também tenho 10 elevado a menos 3. Eu vou eliminar esse cara com este outro aqui de baixo. Sobrou apenas o 54 e 1,5. E vamos colocar eles aqui embaixo. Então, ficaria distância ao quadrado vai ser igual a 54 dividido por 1,5. Nós já aprendemos em questões anteriores, tá, que divisão com números que têm vírgula não pode. Tanto faz se a vírgula aparecer em cima ou a vírgula aparecer embaixo. E o que eu vou fazer? Quantos números eu tenho aqui depois da vírgula? Eu tenho apenas um número depois da vírgula. Então, eu vou multiplicar por 10 em cima e multiplicar por 10 embaixo. Gente, não esqueça que essa multiplicação tem que ser em cima e embaixo sempre. Não pode ser só em cima e não pode ser só embaixo. Vamos embora. Eu tenho 54 vezes 10. Quanto dá isso aqui? Faz de conta que não tem o zero, fica só um 1. 1 vezes 54 é o próprio 54. Agora, tu repete o zero. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 1, então repete o zero. Resposta 540. A multiplicação de 1,5 por 10, o objetivo disso é remover a vírgula. Então, eu vou só remover a vírgula. Tá? Eu tenho 1,5 multiplicado por 10. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para tirar a vírgula. Se eu não quiser dividir, ou se eu não quiser multiplicar, eu não multiplico, eu só tiro a vírgula, fica 15. Mas, caso você queira, eu vou fazer bem aqui, ó. Vou colocar no borrão bem aqui, ó, tá? Eu tenho 1,5 vezes 10, tá? Faz de conta que não tem o zero aqui atrás do 10, tá? 1 vezes, tá? 15 é 15. Ó, tem um zero aqui ainda, falta colocar esse zero bem aqui, tá? Então, baixa o zero, fica 150. Lembra da vírgula agora. A gente não estava contando com a vírgula, a gente vai contar com ela agora. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho apenas um número depois da vírgula, que é o número 5. Na minha resposta, eu tenho que colocar a vírgula no lugar correto. Tá aqui, ó. Eu tenho apenas um número depois da vírgula. A resposta dá 15. Então, aqui embaixo vai ficar 15. Vamos lá, vamos colocar na nossa questão aqui organizada. Então, eu tenho, tá? Distância ao quadrado. Bora organizar isso aqui, ficou muito feio. Distância ao quadrado vai ser igual a 540 dividido por 15. Vamos colocar nosso borrãozinho aqui. 540 dividido por 15. Vou colocar uma pequena vírgula aqui em cima para fazer nosso cálculo, tá? Se eu quiser pegar todos os 540, eu pego, mas eu vou pegar só o 54, porque eu sei que o número 54 é maior que 15. Então, pensa comigo. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 15 para dar próximo de 54? Se eu pegar 15 e multiplicar por 6, vai dar 60. E 60 ultrapassa o valor de 54. Então, bora pegar o 15 e multiplicar por... E aqui vai passar, né, gente? 15 por 6 dá 90, tá? Dá 90. Aqui não é 60, é 90, tá bom? Agora que eu prestar atenção aqui. Isso aqui é porque o caboclo vai muito afoito para resolver. Ele quer fazer a resposta correta logo. Então, aqui dá 90, tá bom? 15 por 5, 5 vezes 5, 5, vai 2. 1 vezes 5, 5 com 2, 7, não dá, ultrapassa. Então, eu vou pegar o 15 e multiplicar por 4. Quanto é que vai dar, será? Bora lá. 20
vai 2, uma vez 4, 4 com 2, 6, não dá. Então, gente, esse tipo de cálculo eu estou fazendo dessa forma que é para você perceber que a gente tem que estar testando mesmo, tá? Eu fiz isso aqui de propósito para a gente estar testando, para você me acompanhar aqui. 3 vezes 5, 15, vai 1. 1 vezes 3, 3, com 1, 4, 45. Então, o melhor número para nós utilizarmos é esse aqui, tá? É o 3. O melhor número para nós utilizarmos, porque 45 não vai ultrapassar 54. Os outros números ultrapassam, tá? Então, eu vou fazer 3 vezes 5 dá 45 e fazer a minha subtração. Eu tenho o seguinte, eu tenho 4 aqui. 4 menos 5 não dá, porque o 4 é menor. Empresta 1 do 5 aqui para o 4, fica 14. 14 menos 5, resposta 9. Agora, aqui era 5, só que eu emprestei 1 para o 4, para ficar com 14. Aqui não tem mais 5, agora é 4. 4 menos 4, 0. Tudo bem até aí? 9 não pode ser dividido por 15, porque o número 9 ele é menor, o número 9 é menor que 15. O que eu faço? Baixa esse outro 0 que está bem aqui, ó. Então, fica 90. Que número multiplicar 15 para dar 90? Ó, esse cálculo eu acho que nós já fizemos bem aqui, ó. Tá? 6 vezes 15 dá 90. Então, a resposta aqui vai ser 6. 90 menos 90, resposta dá 0. E a resposta exata dá 36. Então, fica distância ao quadrado igual a 36. Distância vai ser igual a raiz quadrada de 36. Distância vai ser igual a 6 metros, porque 6 vezes 6 dá 36, tá bom? Tranquilos até aí? Então, a gente vai ficar por aqui. Abraço.